Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula número 12 do curso técnico de informática, no curso de Fundamento de Engenharia de Software. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a aplicação do framework Scrum em um projeto através de um estudo de caso. Neste estudo de caso, nós iremos propor a construção de um aplicativo mobile para encontrar compras de supermercado. A ideia é que a pessoa da sua casa ela possa ir cadastrando produtos no celular e quando ela for no supermercado, uma lista de compras seja gerada para que ela possa realizar as compras. Para isso, nós vimos nas aulas anteriores, nas aulas número 10 e 11, sobre a metodologia ágil e sobre o Scrum, uma visão geral do funcionamento do Scrum. Inicialmente, a gente vai começar fazendo uma teoria da aplicação do método Scrum. Esta figura, apresentada aqui na apostila, ela descreve a execução do Scrum. No Scrum existem basicamente três papéis fundamentais, que é o Product Owner, o Team e o Scrum Master. Nesse nosso projeto, nós iremos trabalhar com apenas o Product Owner e o Team, que é a equipe de desenvolvimento. Observando essa figura, nós compreendemos que o Product Owner é o responsável por gerar uma lista de atividades denominada Product Backlog. Esse Product Backlog vai ser desmembrado em um conjunto de subatividades denominado Sprint Planning Meeting, que vai ser entregue para a equipe de desenvolvimento através de um Sprint Backlog. A equipe de desenvolvimento, então, será guiada sobre como realizar a execução da construção do codificação do aplicativo. Esse período de execução ocorrerá de 1 até 4 semanas e logo em seguida, no final, será gerado um produto de software. Bom, o Product Owner cria, então, o Product Backlog. E ele gera, e a partir disso, os sprints backlogs para a equipe de desenvolvimento. Ou seja, o Product Owner ele é o responsável por ir conversar com o cliente ou com os usuários e levantar uma lista de funcionalidade. Essa lista de funcionalidade vocês já conhecem. É a lista que nós chamamos de requisitos funcionais e requisitos não funcionais de um software. Só que esses termos, requisitos funcionais e não funcionais, eles remetem a uma metodologia de desenvolvimento que nós chamamos de conservadora. E aqui no caso, quando nós estamos trabalhando na metodologia ágil, ela é denominada histórias, que são histórias que o Product Owner conversa com o usuário e levanta essas histórias que são as funcionalidades do aplicativo. A partir daí, ele gera um conjunto de sprint backlog que vai ser entregue para a equipe de desenvolvimento, o team, que vai desenvolver esse aplicativo. Os sprints backlog são desenvolvidos seguindo uma metodologia de mini cascata. A partir do momento em que o Product Owner conversou com o usuário, levantou um conjunto de requisitos e dividiu esse conjunto de requisitos em pequenas atividades que são entregues aos usuários, que é o Sprint Backlog, cada um desse Sprint Backlog ele vai ser executado seguindo um mini cascata, que é aquele modelo que nós já conhecemos. Nesse modelo de mini cascata é definido o projeto, que é a parte em que serão construídos os diagramas necessários do projeto, como por exemplo diagrama de classe, diagrama de DTR do banco e assim por diante. Lembrando que o Scrum não proíbe a construção de projetos. Ele recomenda que o desenvolvimento do software seja prioritário mediante a construção de projetos. Mas se você vê que é necessário criar um diagrama de classes, construa. Se você vê que não há necessidade, então parta para a codificação. A segunda etapa do Sprint Backlog é a codificação, que é a parte de desenvolvimento do software. Uma vez que o código foi desenvolvido, a próxima parte é a construção de cenários de testes e a aplicação desses cenários de teste naquele código-fonte. Feito isso, é feita uma revisão do produto que foi gerado de software nesse Sprint Backlog junto com a presença do usuário para definir correções que possam ser feitas nesse produto que foi gerado ou partir para o próximo desenvolvimento.
A execução de cada sprint ela ocorre num período máximo de 4 semanas, considerando um período de trabalho de 24 horas, dividido em 3 turnos de 8 horas, que aí nós dizemos que são 3 dias de trabalho. Nesse contexto, nós temos então que um sprint entra para desenvolvimento. Ele vai ocorrer dentro de um período máximo de 1 a 4 semanas. Quando ele termina, que ele realiza esse ciclo que vocês estão vendo aqui, quando ele chega ao final, nesse ponto, é inserido o usuário, no qual ele levanta as considerações dele. Terminou as considerações, parte-se para o segundo sprint, depois para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Ou seja, nesta figura, onde nós estamos vendo esse círculo contínuo do sprint de 1 a 4 semanas, ocorre o projeto, a codificação, o teste e a revisão do projeto em desenvolvimento. E ao final é gerado um produto de software utilizável pelo usuário. Após a execução de todos os sprints, um produto final é gerado e nesse produto final ocorre uma revisão geral com todos os participantes, incluindo desenvolvedores, o gerente do projeto, os usuários, para revisar o processo de desenvolvimento e também para se comemorar aquele produto de software que foi gerado. Então, analisando o nosso estudo de caso. O Product Hour realizou diversas conversas com várias pessoas, que são os nossos usuários. E ele descobriu que quando essas pessoas vão ao supermercado, elas levam consigo uma lista de compras de produtos que estão faltando em sua casa. Geralmente elas fazem essa lista momentos antes de sair, e isso não é bom, pois elas acabam esquecendo de várias coisas. Para essas pessoas, o ideal seria um aplicativo no celular que as permitisse ir guardando coisas à medida que ela visse o que está faltando na sua geladeira ou no próprio armário. Estas coisas são pacote de biscoito, pacote de arroz, iogurte, café, açúcar. Ou seja, a pessoa vai lá, ela vê o que está faltando e logo em seguida ela pega o aplicativo e realiza o cadastro dessas coisas. E ao final, o aplicativo gera uma lista de itens para serem compradas no dia que a pessoa for ao supermercado. Desta forma, o Product Hour, ao final dessas conversas com as pessoas, gerou uma lista de atividades, que nós chamamos de features, que o software deve realizar. Essa lista é denominada Product Backlog, como mostrado abaixo. Então aqui nessa figura nós temos, do lado esquerdo, nós temos o input que os usuários ofereceram para o Product Hour, ou seja, a conversa que ele teve levantando essas informações, e ele foi adicionando uma por uma, linha por linha, como sendo uma feature desse Product Backlog. Do lado direito eu tenho então as features. Nesse caso ele identificou 4 features. A número 1 seria: o aplicativo deverá permitir o cadastro de itens como pacote de arroz, pacote de café, leite, ovos e assim por diante. A segunda feature: o aplicativo deve permitir ordenar os itens por ordem alfabética. 3. Gravar os itens em uma lista de compras por semana. E 4. Emitir um relatório informando os itens gravados durante o mês corrente. Em seguida, o Product Backlog e o Product Hour gerou 3 sprints, como mostrado a seguir. Ou seja, ele vai pegar estas features que foram levantadas a partir da conversa que ele teve com os usuários e vai ordená-las em sprints de desenvolvimento e vai definir logo em seguida o período de desenvolvimento para cada um desses sprints. Não obrigatoriamente cada feature tem que gerar um sprint. Neste caso, o que o Product Hour fez? Ele juntou 2 features para virar uma única feature, deu uma sequência dizendo que esta aqui é uma feature específica e esta outra também é uma outra feature específica. Então, se nós observarmos, ele gerou 3 sprints para o desenvolvimento, sendo que o sprint número 1 envolve a feature número 1 e a feature número 2. O sprint 2 envolve apenas a feature número 3 e o sprint 3 envolve apenas a feature número 4. Como que ele chegou nessa conclusão? Isso foi mais da experiência dele, dos projetos anteriores que ele já gerenciou. Baseado nesses projetos anteriores, ele percebeu que a feature 1 e 2 poderia ser condensada em um único sprint. A feature número 3, ela seria um único sprint e a número 4 também seria um único sprint. Então perceba que ele gerou nesse caso 3 sprints de desenvolvimento.
E ele definiu um prazo para a execução de cada sprint. Para a sprint número 1, ele definiu como sendo 2 semanas de desenvolvimento. Para a sprint número 2, ele definiu 1 semana de desenvolvimento. E para a sprint número 3, ele definiu mais 1 semana de desenvolvimento. Desta forma, os usuários do sistema eles vão ter contato com o produto ao final de cada um desses sprints. Ou seja, a partir do momento que o sprint número 1 ele começar a ser construído, depois de 2 semanas de desenvolvimento, o usuário será convidado a analisar aquele produto de software que foi desenvolvido, para dizer se ele concorda ou se ele discorda daquilo que ele foi feito. A partir desse feedback, faça as correções quando necessárias e inicie-se o segundo sprint de desenvolvimento, que nesse caso irá durar mais 1 semana. Ao final dessa semana, o usuário volta, faz o feedback dele em cima desse sprint e está pronto para começar o terceiro sprint até finalizar o software. Que nesse caso serão necessários 3 sprints, 2, 3, 4 semanas de desenvolvimento. Lembrando que cada sprint irá ocorrer como um mini cascata, ou seja, pega-se o sprint número 1, envolvendo a feature número 1 e a feature número 2. A feature número 1 é cadastrar itens como pacote de arroz, café, leite e ovos, e o sprint número 2, que é ordenar os itens por ordem alfabética. Então pega-se esse requisito de desenvolvimento e implementa-se ele, desenvolvendo o modelo de banco de dados, o diagrama de classe, os diagramas que forem necessários, codificando isso numa linguagem de programação. Essa linguagem é independente daquilo que estivermos fazendo. Um conjunto de cenários de testes é implementado para esta codificação e aí no final do desenvolvimento o usuário entra aqui na revisão, onde ele valida se aquele software está correto, aquele produto de software está correto de acordo com o que ele pediu. Terminou esse prazo? Inicia-se o segundo sprint, que envolve apenas uma única sprint, uma única feature, que é a feature número 3, que seria gravar os itens em uma lista de compras por semana. Repete-se o mesmo processo, só que agora de forma incremental. Se já existe um diagrama de classes, esse diagrama de classe ele é atualizado, acrescentando esta funcionalidade. Um código-fonte já existe pronto, então pega-se o código-fonte que foi gerado no sprint anterior e acrescenta a esse código-fonte esta feature que vocês estão vendo aqui. Realiza-se os testes anteriores e os testes atuais e chama o usuário para fazer uma revisão. Feito isso, vai para a feature por sprint número 3, em que o sprint número 3 ele envolve os sprints anteriores, acrescentando-se um diagrama ou diagramas necessários do projeto, acrescenta-se uma codificação, aquele software que já existe e permitindo que aquele software já existe emitir um relatório informando os itens gravados, realiza-se os testes anteriores desenvolvidos e os novos testes desse sprint. E aí termina esse produto de software chamando o usuário para revisão. Percebam que o desenvolvimento do software, então, ele ocorre por fases. Numa primeira fase, desenvolve apenas isso. Na segunda fase pega o que já foi desenvolvido e acrescenta uma nova funcionalidade. Na outra fase, pega o que já foi desenvolvido anteriormente e acrescenta mais essa outra funcionalidade. Isso é o que nós chamamos de desenvolvimento de software incremental. Você faz uma primeira parte, acrescenta a segunda parte, acrescenta a terceira parte e vai acrescentando várias partes. A grande vantagem desse modelo é que o usuário ele está sempre presente ao final de cada sprint, revisando aquele código que foi feito. E ele consegue dar um feedback, tornando o software mais confiável e compreensível dos requisitos por parte dos desenvolvedores. Bom, com isso nós finalizamos esta aula e não há entrega de atividade no Moodle. Eu recomendo a releitura das aulas 10 e 11 até o presente momento para fixar o conhecimento das metodologias ágeis. Um grande abraço a todos, espero que tenha contribuído. Grande abraço.